E olha só lá dentro como é que tá. Pedro Duran já aqui ao meu lado, nosso analista. Olha só quanta gente nesse momento se despedindo do Papa Francisco. Está aqui o corpo dele no caixão, em destaque na imagem. E enquanto isso está lá o Américo Martins do lado de fora, tentando acessar o local. O que temos nos próximos dias, Pedro Duran? Visitação foi aberta hoje, às 11 horas da manhã, aqui é horário local. 11 horas da manhã, horário local, teve início a visita, 6 horas da manhã, aqui no Brasil. Até meia-noite, os fiéis poderão acessar a Basílica de São Pedro. Amanhã, mais um dia de visitas, entre 7 horas da manhã e meia-noite. Na sexta-feira, entre 7 horas da manhã e 7 horas da noite. No sábado, acontece a Missa das Exéquias, a missa fúnebre, que vai dar início a um período de 9 dias de orações dedicadas ao Papa Francisco. É o chamado novenário, novendiaris. É um ritual previsto na Igreja Católica. E também aquele momento, Pedro Duran, que o Colégio de Cardeais começa a se reunir para organizar o conclave. O conclave é a reunião dos cardeais para escolher o próximo Papa. E já tem algumas apostas nesse momento com relação a possíveis nomes. Quem deve ocupar o trono de São Pedro? É isso, Carol. A partir de hoje, então, e até a escolha, a eleição do próximo Papa, a gente vai mostrar aqui no Novo Dia, todo dia, um candidato a ocupar o trono de São Pedro. E a gente faz isso, obviamente, com base nas projeções realizadas pelos analistas vaticanistas e pela CNN aqui no Brasil e CNN Internacional, considerando aqueles que estão mais cotados para poder suceder o Papa Francisco. E a gente começa, portanto, hoje com esse nosso novo momento, nosso novo quadro, quem será o próximo Papa, falando sobre uma figura absolutamente carismática e que tem liderado algumas das principais apostas para essa sucessão. Luiz Antônio Tagle, o filipino, que tem sido chamado de Francisco Asiático. E até uma brincadeira com o gênero musical, os brasileiros passaram a chamá-lo de K-Papa, em relação, fazendo uma comparação com o K-Pop, né? Sim. Pelo fato de ele ser asiático, uma forma bem humorada de se referir ao arcebispo emérito de Manila, que tem 67 anos, era uma pessoa muito próxima de Francisco, muito embora tenha sido tornado cardeal, ordenado cardeal pelo Papa Bento XVI. A gente vai falar um pouquinho do Tagle, mas antes de trazer as características dele, Carol, separei duas falas do cardeal em momentos diferentes, uma de 2008 e uma de 2023, que ajudam a trazer um pouco do perfil de qual era a presença, qual era de fato, quais são as ideias desse Francisco Asiático, como muita gente tem chamado. Essa primeira fala vai trazer um pouco do posicionamento dele, a gente vai ouvir, depois a gente comenta um pouquinho, obviamente a fala está legendada e aí vocês vão poder acompanhar, vamos ver. Up to now, this angel, this Chinese migrant to the Philippines visits me, and I rise up for migrants who were forced to leave their homeland, who sincerely look for a better future. When they are welcomed, when they're integrated, and where they are developed, they contribute to society. My grandfather, without knowing it, contributed a priest. Ele está se referindo ao avô dele como sendo um anjo. O avô dele teve 9 filhos, entre eles a mãe do Tagle, e ele migrou da China para as Filipinas, onde construiu a sua família. E ele, ao longo da jornada pastoral dele, em muitos momentos trouxe essa questão da imigração como sendo uma das suas principais bandeiras apostólicas. Então, esse é um dos pontos que deve ser explorado pelo cardeal Luiz Antônio Tagle, se ele se transformar no primeiro Papa asiático da história. Imigração, que era uma das bandeiras do Papa Francisco. Recordamos aqui a primeira viagem de Francisco, não a internacional, a primeira viagem foi a ilha de Lampedusa, justamente para essa pauta voltada para a imigração.
Exatamente, que é uma preocupação muito grande dos europeus, Carol, porque ao longo dos últimos tempos a gente viu cenas terríveis de imigrantes tentando acessar a Europa e acabando morrendo na praia, literalmente, por conta das condições desumanas que viveram. Uma outra fala do cardeal Tagle, ela viralizou nas redes sociais, é uma fala de 2008, essa primeira foi uma fala feita numa conferência recente, essa fala que a gente vai mostrar agora é uma fala feita em Quebec, e no ano de 2008, e ele traz um discurso muito semelhante ao discurso combativo do Francisco contra a ganância, contra o capitalismo, contra a economia que massacra as pessoas. Vamos ouvir. How many factory workers are being denied the right wages for the God called profit? How many women are being sacrificed to the God called domination? How many children are being sacrificed to the God called lust? How many trees, rivers, hills are being sacrificed to the God called progress? And how many poor people are being sacrificed to the God of greed? And defenseless people sacrificed to the God of national security. Luiz Antônio Tagle, então, trazendo um pouco dessa preocupação dele e um discurso bastante contundente, né, Carol? Ele que está no topo de algumas das apostas para ser o próximo Papa. Aqui, as características pesam a favor dele. A origem asiática, que poderia levar a uma nova demonstração de internacionalização da Igreja, buscando esse grupo de católicos na Ásia, que hoje representam 11% dos católicos do mundo, e a gente já mostrou aqui. E reforço aqui o que também falamos mais cedo, esse crescimento do número de católicos na Ásia e principalmente nas Filipinas. Exatamente. E você tem uma linha teológica próxima à linha teológica de Francisco, que faz com que Tagle tenha um perfil de continuismo, o que para muitos pode ser até algo que vai pesar contra ele, porque seria bom uma alternância das formas de enxergar a Igreja e o catolicismo no mundo. Mas, de modo geral, essa linha próxima de Francisco pode ser um ponto favorável. Fora a capacidade de dialogar com os jovens, que também é uma característica específica do Tagle que tem sido apontada. Mas, no meio do caminho, ele enfrentou a crise da Caritas. A Caritas é um grupo de entidades católicas que fazem trabalhos sociais. O Papa Francisco, em 2022, destituiu toda a direção da Caritas, depois de denúncias do mau uso do dinheiro, da gestão, de coação, e foram todos trocados. O Tagle era o número 1 da Caritas, também foi destituído, muito embora tivesse uma função muito mais simbólica do que efetivamente operacional. Pediu desculpas, disse que as pessoas têm que lidar com os próprios fracassos, mas pode ser algo que vai pesar contra ele, essa crise que ele viveu. Tem um outro fator, que é a própria ascendência chinesa. Quando você trouxe aqui numa das declarações do cardeal, fazendo referência à família dele, a China é um ponto sensível para o Vaticano. Houve a retomada das relações em 2018 com o Papa Francisco, mesmo assim é um ponto que pode pesar contra o cardeal. E a cobrança sobre ele é sempre de não ter posições duras e claras contra a China, que é algo que também chama atenção. Tá aqui então o nosso primeiro candidato de muitos. A gente só espera que essa jornada para escolher o novo Papa não dure mais do que 135 dias, porque senão não vai ter cardeal suficiente para a gente mostrar aqui.